Olá! Hoje eu quero falar da grande escolha que Zeus fez e que possibilitou que ele conquistasse o Olimpo e que ele libertasse todos os seus irmãos. Zeus se uniu a Metis, a deusa da sabedoria e da prudência, o feminino capaz da inteligência prática, da medida exata das coisas, do conhecimento exato da realidade. Então, quando ele casa com Metis, Metis dá para ele uma poção mágica e diz assim: eu quero que você dê essa poção para o teu pai. Ele vai, ao tomar essa poção, ele vai vomitar a pedra que ele engoliu e todos os seus irmãos. Você se una aos seus irmãos e vocês vão destronar o teu pai e todos os titãs. E Zeus vai lá e faz isso. Então, veja, o que eu estou querendo dizer? Ele fez uma escolha, ele reescolheu se unir com esta deusa que tem a justa medida das coisas. Então, nós, nesse momento, o que nós precisamos escolher? Essa inteligência prática, mapear quais são as possibilidades que nós temos, olhar para um futuro incerto, mas com o conhecimento exato do meu presente. Então, no presente, o que é necessário fazer? Tomar medidas práticas de limite, de reorganização, de percepção das possibilidades deste momento e de um futuro próximo que é incerto, mas, ao mesmo tempo, é possível, né? Nos amedronta, como Crono ficou amedrontado, esses pensamentos titânicos de poder que faz com que a gente sinta medo da transformação, mas, ao mesmo tempo, sermos capazes de mapear imediatamente qual seria a nossa realidade. Então, ontem, quando eu falei dessa capacidade que a cabra, que nutria Zeus, dava para ele de perceber que ele tinha um potencial não manifestado e que era uma força primordial nele, apesar de ele estar numa caverna escura, sem saber o que iria acontecer com ele, essa cabra deu para ele, no momento da luta contra os titãs, ele usou o pelo da cabra e fez a égide, que era o escudo que ele tinha que deixava-o invulnerável. E por que ele não estava vulnerável àquele tempo? Porque ele sabia que tinha uma manifestação além daquilo e que, naquele momento, uma guerra que duraria 10 anos contra ele e os irmãos, contra todos os titãs, essa guerra duraria 10 anos, mas ele seria capaz de passar por isso tudo porque ele tinha sido alimentado de um potencial, de uma certeza de potencial. E mais importante do que isso, que foi um presente que a mãe deu quando deixou o menino com esses cuidados, o mais importante que isso foi ele adulto fazer a escolha de ter uma prudência que permitia que ele falasse: eu tenho que ter o conhecimento exato. É isso que Metis é, a inteligência prática e o conhecimento exato da realidade. Então, essa possibilidade, esse potencial que eu falo para vocês, eu não estou falando de um pensamento mágico, urânico, que faz tanto pensamentos mágicos que faz a gente negar a realidade, como também nos dá pensamentos enormes, amedrontadores, das quais eu não vou dar conta da realidade. Então, vocês vejam que a mesma fantasia pode produzir duas questões completamente extremas. Uma é o pensamento mágico, que faz eu negar que as coisas estão acontecendo, diminuir o tamanho da gravidade das coisas e criar uma fantasia de Alice no País das Maravilhas. E o outro extremo, então, seria eu falar: nossa, é tudo uma grande desgraça, nada vai dar certo, então vamos paralisar. E são dois pensamentos paralisantes, tanto o mágico quanto esse pensamento pessimista exagerado. Então, eu não estou falando que o que esse não manifesto, saber esse potencial que a cabra nos dá, não é um pensamento mágico, mas também não é o excesso do pensamento negativo. Sim, é a crença e a fé, que Zeus nos dava essa possibilidade da fé, a fé de que eu tenho um potencial em mim. E quando ele se conecta com isso, ele faz uma união muito boa, que seria essa prudência e o conhecimento das coisas. Então, se nós não estivermos desconectados da sabedoria do feminino, por conta de medos infundados ou de pensamentos e fantasias mágicas, a gente se conecta, então, com essa sabedoria da prudência, que nos faz capazes de mapear a nossa realidade e perceber forças
que nós temos e que estão em potencial. Então, a imaginação é diferente da fantasia. E Zeus conseguiu fazer todo esse reino porque ele tinha uma capacidade muito forte de imaginação, que seria perceber uma capacidade que eu tenho e é um sentido de percepção. Isso que seria, então, a imaginação e não uma grande fantasia. E quando ele tem esse sentido de imaginação, ele consegue se conectar com o Metis, que é a sabedoria da prudência. Mas, claro, depois eu vou contar uma fofoca da parte impoliticamente correta de Zeus, vou deixar para outro dia, como é que ele faz isso depois que ele engravida essa mulher e descobre também que o filho dela, e que ela estava grávida de gêmeos, e que o menino, a Metis estava grávida de um menino e de uma menina, e que o menino iria destroná-lo. Então, depois eu conto para vocês em outra hora essa parte impoliticamente correta dele e que politicamente incorreta de Zeus, que depois também se sente ameaçado, mas apesar de ter tomado essa decisão que ele toma, ele consegue então povoar o mundo de deuses maravilhosos, de filhas que ele teve com mortais, com deusas, com semideusas, e com sua esposa Hera, que era a esposa legítima de Zeus, porque ele tinha uniões com todas essas outras mulheres, que permitiu tantas formas diferentes de manifestação. Então, gente, amanhã eu volto com mais uma fofoca aqui dos Olímpicos e mostrando e tentando mostrar como que era essa dinâmica de interação entre eles que permitia que o sagrado se realizasse. Até amanhã.